Olá, bem-vindos a mais uma edição da série Julgamentos Históricos. No programa de hoje, você vai acompanhar conosco a sessão de julgamentos do Supremo Tribunal Federal do dia 6 de julho de 1904. Estabelecer com clareza os limites de uma região, um país ou uma cidade sempre gerou problemas em todo o mundo. E em um país de proporções continentais como o Brasil, não poderia ser diferente. A origem mais remota, né, do sistema de distribuição de áreas de influência, nós podemos dizer até o começo da globalização católica, né, regida pelo Papa, começa com o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre um príncipe português e um príncipe espanhol. E aqui, para nós, o que aconteceu? Esse Tratado de Tordesilhas passava uma linha reta, mais ou menos, de Belém do Pará até Laguna, em Santa Catarina. Bom, consequentemente, todas as terras adentrando o continente, a grande Interlândia, né, da América do Sul, pertenciam aos espanhóis, não aos portugueses. Ocorre o que aconteceu, né? Os espanhóis ficaram fixados no outro lado, na parte do Pacífico, basicamente atraídos pela exploração das minas. As minas de prata, as minas de ouro, é que passaram a atrair o interesse do espanhol. Então ficou um vazio, né, entre o litoral brasileiro e a exploração das minas dos espanhóis. E o que aconteceu nesse espaço de tempo? Os paulistas começaram a adentrar nessa grande Interlândia do Brasil, que veio a ser depois participado do interior do Brasil. E isso fez, então, com que, mais tarde, os portugueses alegassem, né, o direito de posse dessas terras, alegando o princípio do utis possidetis, que era uma espécie de usucapião. Né? Como os paulistas já estavam lá desde o século XVII, né, os portugueses usaram essa presença dos paulistas naquela região para usar como uma moeda de imposição em relação aos espanhóis. Bom, isso nos levou, em 1750, a substituir o Tratado de Tordesilhas, que já tinha sido praticamente ignorado, né, pelos portugueses, e substituir esse tratado pelo Tratado de Madrid, de 1750, que é, de fato, né, digamos assim, o início de uma série de outros tratados que foram feitos entre os dois impérios e que culminou, entre outras coisas, nós trocamos rios. Né? O Amazonas ficou com o português e o Rio da Prata ficou com os espanhóis. Essa é a grande troca do tratado. Então, em 1900, o governador Ercílio Luz faz a seguinte proposta. Nós vamos apresentar uma demanda ao governo do estado do Paraná e nós vamos procurar um árbitro, que foi escolhido o Dr. Manuel Vitorino, que depois foi vice-presidente da República, para que esse cidadão, vendo as duas solicitações de Santa Catarina e do Paraná, tomasse uma decisão. E os dois governadores da época concordavam em aceitar que aquela decisão neutra seria acatada por ambas as partes. E que, se não houvesse um acordo, o Supremo Tribunal chamaria a si o arbítrio final entre esse conflito. Muito bem. Ocorre que o Supremo não aceitou a ideia de aceitar uma demanda e não passasse pelo trâmite jurídico tradicional. Como é que você imagina o seguinte, um vizinho briga com o outro, está em briga com o outro. Aí chama um terceiro para ser árbitro. E aí o Supremo Tribunal teria que desempatar a situação se não há esse processo através do trâmite legal jurídico. Não entrou pelos tribunais. Então o Supremo disse, não, nós não podemos servir de árbitro enquanto vocês não encaminharem isso pelos meios tradicionais, que seriam, né, colocar pela justiça da demanda. Bom, então nós temos, anterior a esse julgamento, toda uma questão que envolve principalmente dinheiro. Sim. Os tributos. Sim. Não é isso? É. E, talvez secundariamente ou não, eu lhe pergunto até, a questão da soberania do Brasil aí nessa região, muito próxima à Argentina. Yeah. Então, claro, se entende que na época havia uma preocupação muito grande. Curiosamente, na entrada do século XX, o Brasil teve uma tensão muito séria com a Argentina. Por quê?
porque a República resolveu recompor a nossa Marinha. A nossa Marinha tinha sido extremamente desgastada com os levantes da Armada de 93, de 94, né, com a Guerra Civil que surgiu naquela época. Então, o governo republicano resolveu recompor a Marinha. E ao tentar recompor a Marinha, né, fazendo contratos na compra de encouraçados, essa coisa toda, provocou a eleição dos argentinos lá, que ficaram preocupados com que o Brasil estivesse entrando numa espécie de corrida armamentista. Né? E isso, então, começou a provocar uma tensão entre os dois países. A tensão entre os dois países também se refletiu lá nessa questão da fronteira, que não estava bem acertada aquilo lá com os argentinos. Né? Os argentinos tinham perdido a causa, mas até então, né, havia um esfriamento naquela área lá, né, uma certa indisposição entre brasileiros e argentinos naquela região lá das Missões. Ministro Olegário Herculano d'Aquino e Castro, presidente do tribunal, nascido na capital da província de São Paulo. Declaro aberta a sessão do dia 6 de julho de 1904. Secretariando a sessão, o diretor-geral do tribunal, João Pedreira de Couto Ferraz. Chamo a julgamento a ação civil ordinária número 7. Autor, Estado de Santa Catarina. Réu, Estado do Paraná. Relator, o excelentíssimo senhor ministro André Cavalcante. Vossa Excelência tem a palavra. Ministro André Cavalcante, relator do processo. Nascido na vila de Pesqueira, província de Pernambuco. O Estado de Santa Catarina requereu a citação do Estado do Paraná para responder aos termos de uma ação ordinária a fim de ser condenada a reconhecer e respeitar os limites legais entre os dois Estados e a restituir os territórios pertencentes ao Estado autor dessa ação, dos quais está indevidamente de posse além desses limites. Nos 75 artigos de sua petição inicial, Santa Catarina procura, fundando-se nas disposições das leis e nos fatos históricos, demonstrar essa proposição. Esta petição é acompanhada de 48 documentos e 2 mapas. O advogado do Estado do Paraná ofereceu sua contestação. Os advogados de ambas as partes alegaram o Estado de Santa Catarina. Pela ordem, com a palavra, o advogado de Santa Catarina, conselheiro Manuel da Silva Mafra. A causa de Santa Catarina foi defendida pelo conselheiro Manuel da Silva Mafra, 73 anos. Jurista, homem da política e das letras, foi presidente de Santa Catarina e do Espírito Santo, cargo equivalente ao de governador. O conselheiro Mafra morreu 3 anos depois deste julgamento. Excelentíssimo senhor ministro Aquino e Castro, presidente do Supremo Tribunal Federal, senhores ministros, senhor Epitácio Pessoa, Procurador-Geral da República, Epitácio Pessoa.
Em assunto de limites territoriais, é a história que dá à lei a geografia, e não mapas, enquanto meros desenhos, que fazem a história. O artigo 2º da Constituição do Império, ao dividir o território em províncias, na forma como então se achavam, fixou-lhes os limites nos termos que tinham como capitanias gerais. A esse tempo, a capitania de Santa Catarina limitava ao sul com a de São Pedro do Rio Grande do Sul pelos rios Mampituba, Pelotas e Uruguai. Ao norte, com São Paulo, hoje estado do Paraná, pelos rios Saíguaçu, no litoral, Negro e Iguaçu, que são o prolongamento da linha do Saíguaçu depois de transposta a Serra do Mar. A oeste, pelos rios Peperiguaçu, afluente do Uruguai, Santo Antônio, afluente do Iguaçu. O estado de Santa Catarina baseia a afirmação destes limites em leis e fatos históricos de autenticidade irrecusável. Para demonstrá-lo, o advogado que vos fala publicou o estudo que fez daquelas leis e fatos desde os tempos coloniais, em ordem cronológica, estudo que denominou Exposição Histórico-Jurídica sobre a questão de limites entre os estados de Santa Catarina e do Paraná. A cada um dos ilustrados juízes deste egrégio tribunal foi apresentada aquela exposição. E porque nesse momento força é ser breve e conciso, sem prejuízo dos pontos essenciais, me referirei aqui sem profundidade às tais leis e fatos históricos, num resumo fiel do direito e da história. Pois somente o desconhecimento desse direito e dessa história, ou a mutilação desta, ou a postergação daquele, tem induzido a erro aqueles que pretendem apoiar as pretensões do Estado do Paraná. Na completa ausência desses títulos, outrora a província de São Paulo e depois o Estado de Paraná jamais precisou os limites que pretendia. Ora, afirma serem os campos do Ribeirão da Estiva, ora o Rio Canoinhas, ora o Rio Timbó, ora a Serra do Espigão, ora pelo meio dos Campos de São João, ora, por fim, para ter um título, embora ilegal em que se apoie, o Estado do Paraná pede que lhe sejam reconhecidos os limites do decreto 3.378, de 16 de janeiro de 1865. Tão evidente é o despropósito daquele decreto, sancionando as descomunais pretensões do Paraná, 6.000 léguas quadradas, deixando para Santa Catarina 4.200, que por ordem do mesmo poder que o assinou, foi sobrestada a sua execução. Antes de prosseguir, permita ao egrégio tribunal que o Estado de Santa Catarina se justifique da longa exposição de leis e fatos. Sabe o egrégio tribunal que as leis diversas sobre determinada matéria não são disposições isoladas, constituem, ao contrário, um sistema harmônico que constitui a sua integridade. E daqui vem que o intérprete não pode isolar-se dos sucessos e leis anteriores. Combinadas estas leis e fatos, vê-se que foram eles se sucedendo não isoladamente, mas nas relações de causas e efeitos, como consequências e complementos dos outros. Essas leis e fatos foram, assim, gradual e sucessivamente constituindo o governo militar, o civil, a capitania de Santa Catarina em si. A princípio, com os limites de São Francisco ao Cerro de São Miguel e sertões correspondentes.
Depois, pelos rios São Francisco, Negro e Iguaçu. Dentro desses limites, giravam até onde havia população a jurisdição militar e civil do governador, a dos juízes, a da fazenda pública e eclesiástica. Assim, estava definitivamente constituída a Capitania Geral de Santa Catarina. Por fim, em 1896, os representantes de ambos os estados acordaram que a questão fosse resolvida por um árbitro, comprometendo-se ambos os estados a fazer passarem leis autorizando o julgamento por esse modo, devendo, afinal, a sentença do árbitro ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o ilustre conselheiro presidente deste egrégio tribunal julgou que não se inseria na sua competência homologar sentença arbitral. Teve, assim, o Estado de Santa Catarina de propor a presente ação. Diante da sucessiva série de fatos e leis referidos, é irresistível a consequência que os limites entre São Paulo outrora, hoje Estado do Paraná, e Santa Catarina são os rios Saiguaçu, Negro e Iguaçu. Espera o Estado autor que assim o julgue o egrégio tribunal, garantindo-lhe o ius possidendi, o direito de entrar na posse dos territórios ao sul dos rios Negro e Iguaçu, sendo o Estado réu condenado, nos termos da petição inicial, por ser da mais inteira justiça. Nesta manhã, encontra-se de novo entre nós, nessa sala de sessões, o ex-ministro desta corte, Dr. Joaquim da Costa Barradas. Só que hoje, não mais como ministro dessa casa, mas advogando a causa do Estado do Paraná, réu nesta ação. Eu passo, portanto, a palavra ao advogado Joaquim Costa Barradas para sustentação oral em nome do Paraná. Joaquim da Costa Barradas, 71 anos, jurista, político, foi vice-presidente do Maranhão, presidente do Ceará e do Pará. 11 anos antes do julgamento, foi ministro deste mesmo Supremo Tribunal. Joaquim da Costa Barradas morreu 4 anos depois deste julgamento. Senhor Aquino e Castro, presidente deste egrégio Supremo Tribunal. Senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, doutor Epitácio Pessoa. O Estado de Santa Catarina pretende, no presente pleito, reivindicar ao Paraná o território que se estende da Serra do Mar aos rios Peperiguaçu e Santo Antônio, na fronteira argentina, e dos rios Negro e Iguaçu, ao norte, até o rio Uruguai. Ao sul, numa superfície de quase 2.000 léguas quadradas. É princípio elementar que o reivindicante deve apresentar, desde logo, títulos claros e irrefutáveis do seu domínio. Entretanto, é em vão que se procuram nos autos os títulos em que se funda aquele Estado para essa famosa reivindicação contra a posse quase 3 vezes secular de São Paulo e do Paraná, seu sucessor. Convém fazer uma pequena excursão histórica sobre o modo por que São Paulo adquiriu a posse desse território e a transmitiu ao Paraná, que tem continuado nela. Ultipossidetis, a ocupação. Sabido é que Dom João III, estimulado pela presença, Martim Afonso de Souza foi um dos fidalgos contemplados na primitiva partilha do litoral do Brasil e o fundador, em 22 de janeiro de 1532, da colônia de São Vicente, da qual originou-se a de São Paulo.
Deixemos, porém, que falem os competentes. Saint-Hilaire, em seu excelente livro Voyage dans les Provinces de São Paulo e de Santa Catarina, primeiro volume, páginas 22 e seguintes. A colônia de São Vicente ainda não estava de todo estabelecida e já os paulistas tinham começado a reduzir os índios à escravidão, no que depois continuaram, apesar dos inúmeros alvarás dos reis de Portugal e das exortações dos jesuítas. Mas os índios não são como os negros. Têm menos vigor que estes e não se resignam à perda da liberdade. De sorte que morriam em grande número. Esgotadas as tribos mais próximas, os paulistas estenderam para longe as caçadas que faziam aos indígenas. O interior do Brasil nem sempre foi sulcado de estradas e semeado de habitações. Tempo houve em que só os animais ferozes disputavam a sua posse. Foi nessa época que os paulistas o percorreram em todas as direções. Esses audazes aventureiros penetraram muitas vezes o Paraguai, descobriram a província do Piauí, as minas de Sabará, as de Paracatu, embrenharam-se nas vastas solidões de Cuiabá e de Goiás, chegaram para o lado norte do Brasil, até o Maranhão e o Amazonas, e tendo transposto a cordilheira do Peru, atacaram os espanhóis. Quem leia as minúcias das correrias intermináveis dos antigos paulistas, fica arrebatado por uma espécie de estupefação. Tem a visão de que aqueles homens pertenciam a uma raça de gigantes. Os arraiais que fundavam em torno dos locais auríferos tornavam-se aldeias, depois cidades, e foi assim que os paulistas começaram a povoar o interior das terras. Ouçamos ainda uma outra autoridade competentíssima. Ninguém melhor do que o Barão do Rio Branco estudou as expedições dos paulistas nos séculos XVI a XVIII. Suas lutas contra os espanhóis e contra os selvagens e suas conquistas. Ninguém melhor do que ele demonstrou a posse desses legendários paulistas sobre esses mesmos territórios que o estado de Santa Catarina disputa hoje ao Paraná com argumentos ainda mais inconsistentes que os que foram empregados pelos argentinos contra nós. Peço vênia para citar a obra Esboço da História do Brasil, página 59. No tempo do domínio espanhol, 1580-1640, os paulistas, que foram os operários dirigentes da civilização do Brasil, no centro e no sul do império, avançaram até muito longe pelo interior das terras à procura de ouro e dando caça aos índios, que reduziram a escravidão para fornecer trabalhadores às fazendas da costa. Atacados pelos selvagens a princípio, limitaram-se à defensiva. Depois, tomaram a resolução de se desembaraçar dos seus inimigos. A primeira guerra dos paulistas, dirigida por Jerônimo Letão, foi contra os tupiniquins do Arquendi, hoje Tietê, que contavam, segundo os jesuítas espanhóis, 300 aldeias. Essas aldeias foram quase todas arrasadas e um grande número de índios reduzidos à escravidão. A guerra durou 6 anos. Em 1630 e 31, os paulistas, dirigidos por Antônio Raposo Tavares, atacaram e destruíram na província de Guaíra as missões de São Miguel, Santo Antônio, Jesus Maria, São Pablo, São Xavier, São Pedro e Concepción de los Gualachos.
diziam eles. Vimos expulsá-los de toda esta região, porque estas terras são nossas, e não do rei de Espanha. O barão do Rio Branco baseia os direitos do Brasil ao território das missões quase exclusivamente na ocupação dos paulistas. As crônicas impressas ou manuscritas dos jesuítas do Paraguai e as de São Paulo, no Brasil, dão testemunho de que pouco depois de expulsos espanhóis e seus missionários da província de Guaíra, todo o território limitado a leste pelo rio Paraná e a oeste pelo rio Uruguai era dominado pelos paulistas. Tendo reconquistado os territórios que entendiam pertencer-lhes, passaram os paulistas a empregar-se principalmente no descobrimento e exploração das minas de ouro no interior do Brasil. Um antigo roteiro paulista, conservado até hoje e citado por Varthagen, visconde de Porto Seguro, fala no morro ou serra de Bituruna, que vai afocinhar no Uruguai e no campo que ali se estende. Varthagen diz que esse roteiro é prova evidente de que os antigos paulistas conheceram a região modernamente chamada Campo das Almas. Uti possidetis, a jurisdição. A autoridade de jurisdição da capitania e depois província de São Paulo sobre todas as conquistas de seus heróicos filhos e que por legítima sucessão se transmitiram à província do Paraná, foram sempre reconhecidas e confirmadas, ora expressa, ora implicitamente, por todos os governos que se sucederam no Brasil desde a época colonial. Seria impossível mencionar todos os atos desse reconhecimento. Mas basta para o nosso propósito referir os seguintes pela sua ordem cronológica. Alvará de 2 de dezembro de 1720. Provisão de 17 de julho de 1744. Carta régia de 6 de janeiro de 1765. Aviso de 6 de janeiro de 1779, Carta régia de 19 de setembro de 1807, Carta régia de 5 de novembro de 1808, Alvará de 9 de setembro de 1820, Constituição Imperial, artigo 2º, Lei 704, de 29 de agosto de 1853. Decreto 1561, de 21 de fevereiro de 1865. Decreto 1816, de 6 de setembro de 1856. Decreto 2502, de 16 de novembro de 1859. O decreto 3.378, de 16 de janeiro de 1875, no interesse de reprimir os frequentes conflitos de jurisdição entre as autoridades das duas províncias, fixou provisoriamente os respectivos limites pelo Saíguaçu, Serra do Mar, Rio Marombas, desde a sua vertente
até o das Canoas e por este até o Rio Uruguai, os quais ainda hoje são seus limites legais. Este decreto nunca foi revogado, como se prova com as certidões do Arquivo Público e da Secretaria do Interior juntados ao autos. E é fato notório que, tendo o sucessor do ministro referendário levado à assinatura imperial um outro decreto, revogando 3.378, o imperador recusou assiná-lo, declarando que o caso estava sujeito à Assembleia Geral Legislativa e somente esta poderia fazer. Ora, não tendo a Assembleia resolvido coisa alguma a respeito do referido decreto até o advento da República, e sendo atualmente diverso o processo estabelecido na Constituição Federal para a alteração territorial dos estados, por razão entendia o pranteado jurisconsulto Dr. José Higino, que tornaram-se definitivos os limites fixados provisoriamente pelo governo. Tal decreto é daqueles atos que por si mesmos se executam, visto que estabeleceu como divisas rios e montanhas, que são limites naturais e dispensam demarcação. E tanto assim, que 18 anos depois, em 1883, o Ministério da Agricultura, estabelecendo um modus vivendi solicitado por Santa Catarina para a medição e demarcação das terras públicas e particulares na zona hoje disputada, concluiu no aviso de 21 de janeiro, como o havia feito no de 22 de novembro de 1878 e no de 14 de janeiro de 1879, por estas palavras bem significativas da vigência do referido decreto. Observados os limites marcados no decreto 3.378, de 16 de janeiro de 1865. Estabelecida assim a posse memorial da Capitania e Província de São Paulo e hoje do Estado do Paraná, sobre os territórios que medeiam entre os rios Negro, Iguaçu e Uruguai, examinemos quais os consectários jurídicos dessa situação e vejamos se a posse pode constituir título de domínio ou de império. Na época a que se referem as conquistas de São Paulo, que era das grandes descobertas, o princípio que prevalecia sobre a aquisição dos territórios vagos, e como tais se consideravam os habitados pelas tribos selvagens, era o consagrado no direito romano, e de code nullius et occupantis fit, o que quer dizer que o domínio, e com ele a jurisdição imperium, se adquiriam validamente pela ocupação originária, que era o melhor dos tipos. Esta era a melhor doutrina, seguida por todos os civilistas e publicistas. A soberania territorial, diz o alemão Laban, não é uma propriedade no sentido do direito privado, não é um domínio, mas um império. A soberania territorial, por sua substância, só pode pertencer ao direito público. Não pode ser posta em dúvida a legitimidade da jurisdição de São Paulo, hoje do Paraná, à vista do longo período de ocupação decorrido desde o começo do século XVII, que constitui a posse imemorial, a qual tem força de título e de instituição.
Qualquer que seja o ponto de vista por que se encare esta pretensão de Santa Catarina, ela se patenteia ao mesmo tempo injustificável e cruel. O Estado do Paraná, pois, seguro na força de seu direito insofismável e sempre reconhecido, e certo da retidão dos mais eminentes juízes da República, espera que lhe seja feita justiça, julgando-se improcedente a presente ação. Pela ordem, vamos ao voto do ministro André Cavalcante, relator. Estimados in rebus Senhor presidente, senhor ministro André Cavalcante, mil perdões, mas vejo-me obrigado a interrompê-lo para suscitar preliminar de competência da Corte para o julgamento desta ação. Ministro Pindaíba de Matos, tem a palavra. Ministro Pindaíba de Matos, maranhense. Senhor presidente, entendo que não compete a este tribunal decidir sobre limite dos estados entre si, pois trata-se de questão inserida na competência privativa do Congresso Nacional, ex vito o artigo 34, número 10 da Constituição da União. Como, aliás, senhor presidente, já tenho sempre me pronunciado no tribunal. Concordo. Ministro Pindaíba de Matos, me permite ler o artigo? Por favor, tenha bondade, Macedo Soares, por favor. Ministro Macedo Soares, nascido na vila de Maricá, província do Rio de Janeiro. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. Artigo 34, inciso 10º. Compete privativamente ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre os limites dos estados entre si, os do Distrito Federal e os do território nacional com as nações limítrofes. Constituição Federal, artigo 59, inciso 1, letra C. Ao Supremo Tribunal Federal compete processar e julgar, originar e privativamente as causas e conflitos entre a União e os Estados, ou entre estes, uns com os outros. Portanto, tem o tribunal competência para processar e julgar quaisquer conflitos que se suscitem entre os Estados. Consequentemente, uma causa ou conflito acerca dos limites dentro dos quais cada Estado deve exercer a sua jurisdição, ao tribunal compete processar e julgar. Na espécie dos autos, nenhum dos Estados litigantes pretende alterar os limites fixados por antigos atos legislativos. Nenhum deles quer incorporar-se ao outro, subdividir-se ou desmembrar-se para anexar-se ao outro, caso em que seria competente para resolver definitivamente o Congresso Nacional, depois de manifestada a aquiescência das Assembleias Legislativas Estaduais, nos expressos termos dos artigos 4 e 34 da Constituição Federal. O que ambos os litigantes querem é que se interpretem e apliquem as leis relativas aos limites dos dois Estados, o que constitui inquestionavelmente matéria para um pleito judicial e não para uma resolução do Poder Legislativo. Esta competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar questões de limite entre Estados está consagrada também pela jurisprudência do país, cujas instituições políticas serviram de modelos às nossas, como se vê no Digest of United States Supreme Court Reports, volume 2, página 1139, número 64 e seguintes. In Cooley, The General Principles of Constitutional Law,
capítulo 6, página 133, terceira edição. Ministro Pisa e Almeida, paulista de Capivari. De acordo. Ministro Ribeiro de Almeida, nascido na vila de Maricá, província do Rio de Janeiro. Excelência, estou também nesta preliminar com o senhor relator. Ministro Manuel Murtinho, nascido em Cuiabá, província de Mato Grosso. Também estou de acordo, senhor presidente. O senhor ministro Macedo Soares votou com o ministro Pindaíba pela incompetência da corte para julgar a causa, pois não? Sim, presidente. E o ministro Oliveira Ribeiro, como vota? Ministro Oliveira Ribeiro, nascido no Engenho Varginhas, município de Laranjeiras, província de Sergipe. Com o relator por Santa Catarina, Excelência, entendo como ele que a competência do Supremo Tribunal abrange a questão que nos foi apresentada por Santa Catarina. Ministro Gino do Espírito Santo. Ministro Hermínio do Espírito Santo, pernambucano. Também voto preliminarmente pela incompetência do tribunal, mas não por entender que, em tese, escapa à sua jurisdição o conhecimento de toda e qualquer questão que possa envolver limites entre estados. Pareceu-me antes que o processo e julgamento desta causa era exorbitante das atribuições do Poder Judiciário, não se devendo entender a disposição genérica do artigo 59, mencionado pelo ministro André Cavalcante. Ao Supremo Tribunal Federal compete processar e julgar as causas e conflitos entre União e os Estados, ou entre estes uns com os outros, de modo a nulificar a autonomia dos Estados e as garantias de que acercou o artigo 4º. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexar a outros ou formar novos Estados mediante a aquiescência das respectivas Assembleias Legislativas em 2 sessões anuais sucessivas e a aprovação do Congresso Nacional. Só eles, os Estados, podem incorporar-se entre si, subdividindo-se ou desmembrando-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados. Isso mediante suas Assembleias Legislativas com a aprovação do Congresso Nacional. Eis o que estatui esse artigo da Constituição, tornando bem patente por essas medidas de alta política, onde colabora a vontade da própria nação por intermédio de seu órgão imediato, o Congresso Nacional, a máxima importância atribuída à autonomia e integridade dos Estados. Fixar novos limites entre os Estados contendores, de modo a operar desmembramento de território de um deles, como se parece ser, desculpem, ministros, como se parece ser a hipótese dos autos, é tarefa completamente alheia à missão do Poder Judiciário. Consequentemente, sem golpear nossas instituições políticas, sem dilatar as fronteiras de sua jurisdição, não poderia este tribunal decidir a pretensão do Estado de Santa Catarina sobre parte do território do Estado do Paraná, porquanto redunda necessariamente essa pretensão em subdivisão ou desmembramento do território de um Estado para anexá-lo a outro. Competência exclusiva e absoluta dos próprios Estados
mediante a aquiescência das respectivas assembleias legislativas, nos termos do citado artigo 4º da Constituição. E a não ser assim, aqui ficará reduzida a autonomia dos estados e a integridade dos territórios, tendo o Poder Judiciário a faculdade de alterar-lhe os limites, desmembrá-los ou subdividi-los. Senhor Godofredo Cunha. Juiz federal Godofredo Cunha, convocado para este julgamento, nascido em Porto Alegre, província do Rio Grande do Sul. Voto com o relator, ministro presidente. Também entendo que se inclui na competência do Supremo Tribunal decidir a presente causa, uma vez que não se trata de alteração dos limites geográficos entre os dois estados contendores, mas de analisar, juridicamente, o direito aplicável à espécie. Senhor Antônio Pires. Juiz federal Antônio Pires, convocado para este julgamento, nascido na freguesia do Riacho Fundo, comarca de Santo Amaro, província da Bahia. Senhor presidente, voto também com o eminente relator. Os Estados Unidos da América do Norte têm servido como modelo de nossas instituições políticas. E a jurisprudência daquele país autoriza a Suprema Corte a julgar as questões atinentes aos limites entre os estados, como muito bem ressaltou o eminente relator, André Cavalcante, ao citar o Digest of the United States Supreme Court Reports, e citou também Cooley. Bom, então, temos que, proposta pelo ministro Pindaíba de Matos, a preliminar de incompetência do tribunal para conhecer da questão não venceu. Por quê? Estando definitivamente fixados pelo poder competente os limites entre os estados litigantes, pode o Supremo Tribunal resolver a questão desde que se trata de aplicação de lei ou de fazer respeitar limites já estabelecidos, e não de determiná-los em fundamento de disposição legal. Foram vencidos os ministros Pindaíba de Matos e Macedo Soares, bem como o ministro Higino do Espírito Santo, por outro fundamento. Em qualquer julgamento, existem algumas questões que precisam ser analisadas antes do pedido. São as chamadas preliminares. Entre elas, a competência do julgador, ou seja, se a lei autoriza aquele juiz ou tribunal a julgar aquela causa. Como vimos, o tribunal acaba de decidir preliminarmente que tem competência para julgar a ação do Estado de Santa Catarina contra o Paraná. E agora passa a analisar o mérito da causa, o pedido formulado no processo. Como vai dizer o presidente ministro Aquino Castro, de mérites. Senhores ministros, demérites, ministro André Cavalcante. Resolvida a divisão do Brasil em capitanias, em 1532 a 1534, começaram a passar as cartas e diplomas aos donatários agraciados que gozariam do título de governadores das suas terras, as quais tinham pela costa mais ou menos extensão, sendo assim maiores ou menores os quinhões, segundo o favor de que gozavam, e talvez os meios de que podiam dispor. As raias entre capitania e capitania se fixaram por linhas geográficas tiradas de um lugar da costa em direção a leste. Assim, o território ficou verdadeiramente dividido em zonas paralelas, porém umas mais largas que outras. Este meio de linhas retas, divisórias imaginárias, que ainda com os mais exatos instrumentos, em que terreno muito conhecido seriam quase impossíveis de traçar, era o único que se podia lançar meio, pelo quase nenhum conhecimento geográfico que havia do país, além do seu litoral. Incluía-se apenas a extensão da fronteira marítima e designava os nomes dos dois donatários limítrofes. Manifesta é a insuficiência de uma tal demarcação, que para algumas capitanias
veio dar origem a pleitos que duraram mais de um século. 12 foram os donatários, mas 15 os quinhões, visto que os 2 irmãos, Martim Afonso de Souza e Pero Lopes de Souza, tinham só para si 180 léguas, distribuídas em 5 porções separadas e não em 2 inteiriças. A Martim Afonso foram adjudicadas as terras que correm desde a Barra de São Vicente até 12 léguas ao sul da ilha de Cananéia, ou proximamente até uma das barras do Paranaguá, e para o lado oposto, que vão desde o rio Juquiriquerê até 13 léguas ao norte de Cabo Frio, que depois se fixou pela Barra de Macaé, compreendendo Angra dos Reis, Rio de Janeiro e Cabo Frio. Eram 100 léguas contadas sobre o litoral. A extensão que vai de Juquiriquerê à Barra de São Vicente e a de Paranaguá para o sul, até as imediações da laguna, foi doada a Pero Lopes, que além destas porções, que eram de 50 léguas, recebeu desde a ilha de Itamaracá para o norte 30 léguas mais, todas elas com os respectivos sertões. Com o correr do tempo, os herdeiros de Martim Afonso perderam os direitos que tinham sobre a parte que vai de Juquiriquerê a Macaé, conservando, entretanto, outras partes. Criadas capitanias gerais, as terras de Martim Afonso e Pero Lopes ficaram sujeitas ao governo do capitão-general do Rio de Janeiro, com a exceção de Itamaracá, que ficou sujeita a Pernambuco. Por carta régia de 23 de novembro de 1709, foram separados da capitania do Rio de Janeiro os territórios de São Paulo e Minas, formando uma capitania. Pressentindo-se a administração da capitania de algum entravamento por divergência entre os herdeiros dos 2 primeiros donatários, o governo da metrópole pôs termo ao renido pleito, comprando ao Marquês de Cascais, um dos descendentes de Pero Lopes, por 40 mil cruzados, as 50 léguas de costa de que este foi donatário. E foi ordenado ao Conselho Ultramarino que fizesse escritura de compra para a coroa dessas 50 léguas, e ela foi feita em 1711. Isso tudo se encontra na obra de Frei Gaspar, da Madre de Deus, Memórias para a História da Capitania de São Vicente, edição de Lisboa de 1797. Esse território está parte no estado do Paraná e parte no de Santa Catarina. As cartas régias de 32 e 34, 1532 e 1534, diziam: as quais se estenderão e serão de largo ao longo da costa, e entrarão pelo sertão e terra firme adentro, tanto quanto puder entrar e for de minha conquista. Portanto, a compra feita em 1711 de todas as terras doadas a Pero Lopes compreende todo o sertão correspondente a elas. Em 1720, foi criada a Capitania de Minas, desmembrando-a da de São Paulo. Ficaram pertencendo a São Paulo o Porto de Santos e os mares da costa que lhe ficam ao sul, agregando-se-lhe as vilas de Paraty, Ubatuba e Ilha de São Sebastião, desanexadas do governo do Rio de Janeiro. 6 anos depois, em 1726, a vila de Paraty foi transferida para a capitania do Rio de Janeiro, por isso ser conveniente ao benefício comum dos moradores da mesma vila. Em 1737, faleceu o conde de Sarzeda, capitão-general de São Paulo, que ficou sendo interinamente governado pelo governador do Rio de Janeiro.
Durante esse governo interino, por carta régia de 11 de agosto de 1738, foram à ilha de Santa Catarina e ao território de São Pedro do Rio Grande do Sul, separados de São Paulo e anexados ao governo do Rio de Janeiro, por ser conveniente ficar em todos os portos e lugares da Marinha debaixo de um só mando. 4 anos depois, outra carta régia separou Laguna de São Paulo e anexou ao Rio de Janeiro. Estas duas cartas régias, de 1738 e 1742, separando Santa Catarina e Laguna de São Paulo e anexando-as à capitania do Rio de Janeiro, nada dizem quanto ao sertão entre o Iguaçu e o Uruguai. Mas a carta régia de 9 de agosto de 1747, pela qual o governo português ordenou o transporte e estabelecimento dos colonos das ilhas dos Açores para Santa Catarina, dirigido ao governador do Rio de Janeiro, para ser cumprida pelo governador de Santa Catarina. E dizia: o dito brigadeiro porá todo cuidado em que estes novos colonos sejam bem tratados e agasalhados, e assim que lhe chegar esta ordem, procurará escolher na mesma ilha como na terra firme adjacente, desde o Rio São Francisco do Sul até o Cerro de São Miguel e no sertão correspondente a este distrito, com atenção, porém, a que não se dê justa razão de queixa aos espanhóis confinantes, os sítios mais próprios para fundarem lugares, em cada um dos quais se estabeleçam. Se o sertão fosse considerado pertencente a São Paulo, ao governo desta capitania que devia ser feito a recomendação transcrita, porque os espanhóis confinantes não podiam ser senão os das missões. Nesse tempo, negociavam Portugal e Espanha um tratado de limites da América que foi celebrado em 13 de janeiro de 1750, em que se estabeleciam os rios Santo Antônio e Pequiri como limites com os espanhóis. Em 1748, os territórios de Mato Grosso e Goiás foram desmembrados de São Paulo, formando novas capitanias, e São Paulo foi incorporado ao Rio de Janeiro. Em 1728, foi criada a ouvidoria de Paranaguá, separada de São Paulo. Seus limites foram estabelecidos por uma linha geográfica, tirada de Iguape para oeste até o lugar das Furnas. Mas sendo difícil a administração da justiça por causa das grandes distâncias e falta de estradas, o governo português, em 1749, criou a Ouvidoria de Santa Catarina e determinou que o distrito desta nova ouvidoria ficaria para o norte pela barra austral do Rio de São Francisco, pelo Cubatão do mesmo rio e pelo Rio Negro, que se mete no Grande de Curitiba. Para o sul, acabaria nos montes que desaguam para a Lagoa Imberi, e bem claramente estabelecia a divisão do lado norte, parte sul da Baía de São Francisco, dirigindo-se para o Cubatão do mesmo rio e subindo a serra para o ocidente, a ganhar o alto Rio Negro, descendo até o Iguaçu. Assim, ficou o Rio Negro servindo de divisa legal e natural entre as ouvidorias de Paranaguá e de Santa Catarina, que formam hoje os estados do Paraná e Santa Catarina. Nesta carta, nada se diz quanto ao sertão correspondente, mas, logicamente, deve-se entender que o inclui, pela razão da conveniência de que essa região ficasse temporal e espiritualmente no domínio do Rio. A Capitania Geral de São Paulo foi restaurada por carta régia de 6 de janeiro de 1765, sendo o seu primeiro capitão-general Dom Luiz Antônio de Souza Botelho de Mourão Morgado de Mateus. Durante os 17 anos de sua extinção,
a capitania perdera grande parte do seu território, de que o novo capitão-general procurou tomar posse. Assim, fundou a vila de Lages, em território de Santa Catarina, à margem direita do rio Pelotas, contra os protestos do vice-rei Conde de Cunha e do governador do Sul. Mandou diversas expedições pelos rios Iguaçu, Ivaí, Tibagi, e não respeitando a divisa natural do rio Paraná, fundou a colônia de Guatemi, em território de Mato Grosso, que era contestado pelos espanhóis do Paraguai, como atestam documentos históricos. A linha divisória da costa foi resolvida pelo Acordo de 1771, aprovado pelos dois governadores, segundo o qual as divisas entre Guaratuba e São Francisco passariam a ser pela barra do rio Saí, no oceano, seguindo para o poente por uma abertura entre os morros Araraquara e Icrim, ficando para Santa Catarina o território ao sul e para São Paulo o território ao norte dessa linha. Estabelecidos estes limites no litoral, continuou Dom Luís a explorar os campos curitibanos, de Palmas, como se fossem de São Paulo. Mas, em apoio de suas pretensões, não apresentava um título, uma carta régia, que invalidasse as anteriores. Com tal força e energia tinha Dom Luís firmado a posse de São Paulo, no território de Lages, que, apesar dos protestos dos governadores de Santa Catarina, foi ela mantida sem interrupção até 1820. Quando, por alvará de 9 de setembro, foi anexada a Santa Catarina, a que de direito pertencia desde 1749. Os argumentos empregados pelos presidentes da província de São Paulo são reproduções dos apresentados. Mas nesses alvarás nada se diz quanto aos seus limites, nos quais nenhuma alteração se fez. Houve apenas mudança das sedes das ouvidorias. O alvará de 12 de fevereiro de 1821 criou uma comarca na província de Santa Catarina, com denominação de Comarca da Ilha de Santa Catarina, separada da antiga, que se denominara Comarca do Rio Grande do Sul. Diz o alvará: terá a dita nova comarca, o distrito da parte do sul, a mesma divisão que tem o governo. No centro compreenderá a vila de Lages e pelo norte terá o seu limite pela divisão atual da comarca de Paranaguá e Curitiba. Por estes alvarás fica resolvida a questão de limites de Santa Catarina e São Paulo. E, portanto, hoje, com o Paraná, a linha divisória ficou jurídica e legalmente constituída por esses atos do poder competente. Pela lei de 29 de agosto de 1853, a comarca de Curitiba foi elevada à categoria de província, com o nome de Paraná, sendo sua extensão e limites os mesmos da antiga comarca. Com a criação da nova província, cessa a interferência de São Paulo, mas o Paraná mantém as pretensões sustentadas por São Paulo. Desde então, Santa Catarina passou a reclamar do Paraná o território ao sul do Iguaçu e a leste do Peperi-Iguaçu, e Santo Antônio, que antes reclamava de São Paulo. O decreto número 3.378, de 16 de janeiro de 1865, o governo-geral fixou provisoriamente os limites entre as províncias do Paraná e Santa Catarina. Assim dispõe, tendo em consideração as dúvidas que se têm suscitado sobre os verdadeiros limites da província do Paraná com a de Santa Catarina, querendo pôr termos aos conflitos, etc., ordena que, enquanto a Assembleia Geral Legislativa
não resolver definitivamente sobre este objeto, se observe o seguinte. Artigo 1º. Os limites entre a província do Paraná e Santa Catarina são provisoriamente fixados pelo rio Saí-Guaçu, Serra do Mar, rio Marombas, desde sua vertente até o das Canoas, e por este até o rio Uruguai. Por este decreto, ficaram sem efeito as cartas régias que se baseavam as reclamações e protesto de Santa Catarina, e era mantida a posse do Paraná. Diante de reclamações e protestos de Santa Catarina contra esse decreto, o governo, por aviso de 21 de outubro desse mesmo ano, suspendeu a sua execução, permanecendo a questão no mesmo estado. O conflito continuou entre o direito de Santa Catarina e a posse de São Paulo e Paraná sobre o sertão, compreendido entre os rios Uruguai e Iguaçu, contra a qual protestaram sempre o vice-rei e o governador de Santa Catarina, que, na defesa de seus direitos, afirma que seus limites são certos e determinados pelas antigas cartas régias. Ora, o ato pelo qual as capitanias foram convertidas em províncias prescreveu que cada província teria extensão e limites da respectiva capitania. Pela Constituição de 1891, as províncias foram elevadas à categoria de estados, com grandes franquezas. Os estados constituíram-se pelos limites das províncias. Não houve declaração em contrário. Cada uma das antigas províncias formará um estado, dispõe a Constituição no artigo 2º. Segundo o direito vigente, os limites das antigas capitanias e províncias, e hoje estados, são estabelecidos por lei. Essa lei é de ordem pública, de direito público. Uma província ou estado não pode ser, por deliberação própria, expressa ou tácita, ceder a outro uma parte do seu território ou adquirir território alheio. Se o fizesse, teria por ato próprio alterado os seus limites, em que era e é indispensável a intervenção do Congresso Nacional. À província ou ao Estado falta capacidade jurídica para perder ou adquirir parte do seu território pela prescrição aquisitiva. A posse não pode ser invocada em assuntos de limites de jurisdição do poder público como elemento gerador de direito. Existindo a linha divisória traçada por lei, a posse, além dessa linha, não tem valor jurídico. Se o direito favorece as pretensões do Estado de Santa Catarina, que as baseia em títulos históricos e jurídicos, tem ainda ele por si o direito de possuir limites naturais, como sejam os rios Negro e Iguaçu ao norte, Uruguai ao sul, ao oriente o oceano e ao poente as fronteiras argentinas. Pelas razões expostas, eu julgo procedente a ação nos termos da petição inicial e condeno o Estado réu nas custas. É como eu voto. Que o ministro André Cavalcante, relator, reconhece serem limites legais do Estado de Santa Catarina aqueles que ele alega, quais sejam, ao sul, Estado de São Pedro do Rio Grande do Sul, pelos rios Mampituba, Pelotas e Uruguai. Ao norte, outrora com a província de São Paulo, hoje Estado do Paraná, pelos rios Saí-Guaçu, no litoral, e pelo rio Negro e Iguaçu, que são o prolongamento da linha do Saí-Guaçu, depois de transposta a Serra do Mar. Ao oeste,
pelos rios Piperiguaçu, afluente do Uruguai, e Santo Antônio, afluente do Iguaçu. É esse o meu voto. E o senhor ministro Pizzi Almeida, como vota? Voto como relator, senhor presidente. Ministro Ribeiro de Almeida. Senhor presidente Aquino Castro, peço venha ao relator André Cavalcante, mas no regime colonial sempre se reconheceu o império do governo de São Paulo sobre o vasto território que se estende desde a Serra do Mar até as fronteiras da das repúblicas vizinhas, por entre os rios Negro e Iguaçu ao norte e os rios Pelotas e Uruguai ao sul. Mas, visto que o alvará de 9 de setembro de 1820 desanexou Ministro Ribeiro de Almeida, antes de 1820, o aviso de 1779, que decidiu o conflito dos Campos de Lages entre São Paulo e Rio Grande, categoricamente declarou que aqueles campos pertenciam a São Paulo. Exatamente, muito oportuno. Sendo assim, esse aviso é o primeiro ato mais significativo. Assim sendo, conhecida essa decisão, escusado é recorrer a atos anteriores do governo da metrópole para se concluir a favor da jurisdição de São Paulo. Mas o senhor Ribeiro de Almeida já ia mesmo mais adiante, né? Obrigado. Então, como eu dizia, ministro Pindaíba, em 1820, o alvará de 9 de setembro desanexou da capitania de São Paulo e incorporou na de Santa Catarina a vila de Lages e seu termo. Cumpre verificar se o termo compreendia todo o referido território existente entre os rios Negro e Iguaçu ao norte e Pelotas e Uruguai ao sul. A vila de Lages foi criada por Antônio Correia Pinto, a quem o governador e capitão-general Dom Luiz Antônio de Souza Botelho, Morgado de Mateus, em 1776, nomeou Capitão Mor, regente do sertão de Curitiba, principiando, declara a carta de nomeação do Campo da Estiva para o sul até as fronteiras. Assim, da carta de nomeação, já se vê que a jurisdição territorial outorgada a Correia Pinto não compreendia todo o sertão. Principiava, não nos rios Negro e Iguaçu, mas no Campo da Estiva, indo até as fronteiras do sul. Limitava-se, portanto, a oeste, com o sertão de Curitiba, onde se achava encravado o Campo da Estiva, e era o Rio das Canoas a linha limítrofe. Por esse lado, pois que, da conhecida discussão entre os governadores do Rio Grande e de São Paulo, por ocasião da fundação da vila de Lages, se vê que os campos de Lages eram limitados pelos rios Pelotas e Canoas. É, porém, diferente para a decisão da ação intentada a fixação da linha limítrofe a oeste, pois que está bem elucidado o ponto principal, isto é, o termo de Lages não compreendia todo o território a oeste da Serra do Mar, até as fronteiras argentinas, e, portanto, a incorporação do termo de Lages na capitania de Santa Catarina não podia importar a incorporação de todo esse território. Se ainda houvesse dúvida, se desvaneceria inteiramente diante da lei de 29 de agosto de 1853, que criou a província do Paraná. Apresentando o projeto em 1843, o seu autor, deputado Carneiro de Campos, o justificou, alegando que a comarca de Curitiba confinava com as repúblicas argentinas e do Paraguai e a província brasileira do Rio Grande do Sul, então conflagrada pela Guerra Civil, e que era conveniente providenciar para que princípios anárquicos não transpusessem as fronteiras. Por parte do governo, pronunciou-se o ministro Rodrigues Torres, visconde de Itaboraí, em favor do projeto, alegando a conveniência de se criar uma administração que se ocupasse especialmente do melhoramento e povoamento das fronteiras brasileiras.
e não houve oposição, concordando a deputação da província de São Paulo, tendo sido votada a lei com tais intuitos, não se pode supor que a mesma lei tivesse intercalado a província de Santa Catarina entre a que criou e as fronteiras argentinas. Portanto, meu voto é para que se julgue improcedente a ação. O Paraná deve permanecer com o território que hoje ocupa. Ministro Manuel Murtinho. Voto com o relator, senhor presidente. Ministro Pindaíba de Matos, vota com o ministro Ribeiro de Almeida? Sim, senhor presidente. Sim, quanto ao mérito da questão, de acordo com os fundamentos do voto do senhor ministro Ribeiro de Almeida, dou razão ao Paraná. O senhor ministro Macedo Soares, como vota? Vencido na preliminar com o senhor Pindaíba de Matos e demérites com o senhor Ribeiro de Almeida. Ministro Oliveira Ribeiro. Com o relator, excelência. Ministro Hermínio Francisco do Espírito Santo. Votei preliminarmente pela incompetência do tribunal, excelência. Fui vencido. Demérites, em justificação de meu voto, basta fazer minhas as razões do voto do ministro Ribeiro de Almeida. Também dou razão ao Estado do Paraná. Senhor Godofredo Cunha. Senhor presidente, as divisões políticas e administrativas são estabelecidas tendo-se em atenção o interesse público, a utilidade social, as necessidades da nação. A vontade dos indivíduos não tem a eficácia de alterá-las. Não há no direito público das nações modernas preceito que consagre a prescrição aquisitiva ou uso capião como meio de modificar limites entre circunscrições políticas e administrativas. Pelo contrário, a jurisprudência da Suprema Corte Federal da América do Norte, de acordo com os princípios geralmente admitidos, afirma que a posse durante um século é insuficiente para fixar limites definitivamente entre dois estados federados. Vide Digesto Americano, volume 2º, página 1140. Voto com o relator, dando canho de causa a Santa Catarina. Ministro Aquino Castro, ilustre presidente desta casa. O Estado do Paraná alega o fato de terem os paulistas feito incursões no território litigioso do século XVII, para o fim de concluir que, pela ocupação de um território no Lius, adquiriram esse território para a capitania de São Paulo, depois província com o mesmo nome, de onde se desmembrou o atual estado do Paraná, cuja pretensão é inadmissível. Porquanto, se os filhos de uma província, de um estado federado, de uma divisão qualquer, política e administrativa, descobrem e povoam um território no Lius, é a nação que adquire a soberania sobre esse território, pelo fato de somente ela poder ter, nesse caso, o animus domini. Essa é a opinião de Gese, no seu Étude théorique et pratique sur l'occupation comme mode d'acquérir les territoires en droit international. Meu voto, portanto, é com o ministro relator e julgo procedente a ação ajuizada pelo Estado de Santa Catarina. Proclamo a decisão. Vistos, relatados e discutidos esses autos da ação originária número 7, em que são partes, como autor, o Estado de Santa Catarina e como réu, o Estado do Paraná.
acordam os ministros do Supremo Tribunal Federal em julgar procedente a ação nos termos da petição inicial e condenam o Estado do Paraná nas custas. Rio de Janeiro, 6 de julho de 1904. Santa Catarina ganhou, mas não levou. A região do contestado continuou sendo uma região de conflito. Repetindo as palavras ditas pelo conselheiro Barradas, deixemos que falem os competentes. Professor Voltaire Schilling, por quê? Há uma incultura no Brasil que faz com que, normalmente, o Estado não obedeça à lei. Não é? Não obedeça às determinações dos tribunais ou dos Supremos Tribunais. Naquela época não foi diferente. Não é? Simplesmente o Estado de Santa Catarina e do Paraná e os paranaenses, indignados com a decisão do Supremo, resolveram ignorar. Não é? Dizer, não, aquela região continua sendo nossa. Não importa a decisão que o Supremo tinha tomado. Uma das medidas que o governo, então, terminou estimulando, né, era a construção de uma estrada de ferro naquela área do contestado, entre outras razões, para atrair, porque os portugueses davam a seguinte lição: a única maneira que você tem de manter as terras é colonizando as terras. Não adianta você colocar no papel que tal e tal território, tais e tais milhas quadradas, ou acres, ou sesmarias, nos pertence, se não tem gente lá habitando. Não é? Então, o que o governo brasileiro fez? Estimulou a criação dessa estrada de ferro de São Paulo ao Rio Grande do Sul, para exatamente começar a povoar a região do contestado e, especificamente, para povoar até a área da fronteira, né, o chamado São Miguel Oeste, lá de Santa Catarina, com a fronteira da Argentina. Quer dizer, era uma questão do Brasil começar a tomar posse dessas fronteiras. Né? Isso aproximadamente em que ano? Isso foi, essa decisão da Estrada de Ferro foi em 1908, né? Foi quando se iniciou o processo de construção dessa Estrada de Ferro. E essa Estrada de Ferro, então, ela começa a ser construída e começa a entrar na área ela sai lá de São Paulo, passa pelo Paraná, né? E quando chega no sul do Paraná, ela entra na área do contestado. E aí nós vamos ter o problema. Por quê? Porque a Brazilian Railway, desse Percival Farquhar, recebeu, por determinação do governo, que na época era praxe isso, né, o direito que a ferrovia tinha de explorar 15 quilômetros de cada lado da região que ela passasse. Ela podia explorar, portanto, 30 quilômetros nas proximidades da estrada de ferro. Bom, ocorre que, então, essa estrada de ferro leva junto uma companhia madeireira, chamada Lumber, nome de borracha até, né? E essa Lumber, então, começa a extrair a madeira daquela região. E um detalhe interessante: naquela época, a madeira tinha muito valor na construção comum, porque somente pessoas muito ricas tinham casa de pedra e de tijolo. Né? No Brasil inteiro, digamos assim, a massa da população morava em casa de madeira. E ocorre que, ao chegar naquela região, eles encontravam os caboclos, que moravam lá, priscas eras, né? E que não tinham título de propriedade, eram poceiros. Né? A Lei de Terras Devolutas do Brasil, de 1850, dizia o seguinte: que você só pode ser proprietário se você tiver o título de propriedade, deve comprar a propriedade. E isso, naturalmente, prejudicava os poceiros. Que talvez fossem poceiros já há várias gerações. Sim, não tem dúvida. Claro que é difícil de determinar, mas provavelmente aquelas pessoas, vamos arredondar, tivessem lá 100 anos. Né? E, de repente, os poceiros se viram despossuídos, porque a chegada da companhia começou com a expulsão deles lá. Eles começaram a bater as árvores, né? E começaram a expulsar essas famílias da região. É isso que vai gerar a Guerra do Contestado. Porque, de repente, aquelas famílias que estavam lá aquele tempo inteiro viraram famílias sem terra. Nós podemos até dizer que a origem do movimento sem terra, pelo menos no sul do país, começa aí. Né? Porque essa gente toda começou a perder suas terras. E aí o que acontece? Como era uma área, né, que também estava, né, era refúgio de antigos federalistas da Revolução de 1893-95, esses antigos federalistas se juntaram aos caboclos para formar uma espécie de frente de rebeldia contra aquilo que estava acontecendo. Né?
A própria companhia tinha os seus guardas, né? Essas companhias tinham uma espécie de guarda ferroviária que entrava no mato e queimava a casa dos poceiros para abrir caminho para as máquinas entrarem lá. Então, chegou a um ponto que não bastava mais a companhia. A resistência dos poceiros começou a ser tamanha que começou o governo, a Estrada de Ferro e outros fazendeiros da região começaram a cobrar a intervenção do governo do estado de Santa Catarina e do Paraná na região. Tá? E isso faz, então, com que no início seja, digamos assim, as forças estaduais que agem lá no sentido de sufocar. Um autor catarinense chamava a Rebelião dos Chúculos. Né? A Rebelião dos Chúculos. Né? Quer dizer, era um povo muito primitivo, né? Que estava sendo atacado pelo mundo moderno. Né? O Euclides da Cunha tem uma página notável quando ele mostra, né, a chegada da locomotiva no sertão baiano, de como o vaqueiro baiano, né, chega perto da estrada de ferro, vê aquele colosso de ferro, dá a volta no cavalo e foge para o sertão. Né? Ele mostrando uma incompatibilidade entre o mundo caboclo e o mundo moderno, da moderna tecnologia, da estrada de ferro, da máquina de serragem, essa coisa toda que começa a chegar naquela região. E esse conflito também é um conflito cultural. E o que acontece? Esses caboclos começam a se refugiar, tanto na religião, como também na monarquia. Eles alegavam assim, bom, na época da monarquia, ninguém nos incomodava. O imperador não nos incomodava, nós morávamos aqui. Não tinha estrada de ferro, não tinha, como é que um chamava lá, o gavião de aço, né? O avião, se usou até avião para... Foi a primeira vez que se usou avião numa guerra. Numa guerra no Brasil, foi na Guerra do Contestado. Ele era usado, né, para observação e também, né, para fazer certas tarefas, né? Porque era um armamento muito limitado. Ele né? não jogava bombas? Parece que sim. Pequenas bombas eram possíveis de serem lançadas. Né? Mas aí a operacionalidade dessas armas eram muito primitivas. De fato, a força do exército tinha a metralhadora, no fuzil Mauser, né? Enquanto que os caboclos tinham um armamento muito primitivo. Para você ver, o Estado-Maior do monge, um dos monges, né? Tiveram 3 monges naquela região. O último dos monges, São José Maria Agostinho, ele era cercado pelos 12 pares da França. Veja que coisa bonita, né? De repente, a guerra medieval francesa, do Rolando, do Carlos Magno, aparece no Brasil, né? Retratada pelos caboclos. Era o único livro que tinha na região. Ele lia o livro, né, e dizia, você vai ser o Rodão, você vai ser o fulano, você vai dar os 12 pares da França, né? Que era, digamos, o Estado-Maior que cercava o monge. Ocorre que esse Estado-Maior, as armas que muitos deles tinham eram de madeira. As espadas, sabe? Porque eles liam no livro que os cavaleiros usavam espada. E como eles não tinham espada, parece que o monge tinha espada, e os outros usavam espada de madeira. Né? Então, repara que era um exército muito primitivo. A Guerra do Contestado, ocorrida entre 1912 e 1916, deixou um saldo de 10.000 mortos. Então, pelo acordo de 1916, chamado Tratado do Acordo do Catete, o presidente da República, na época, o Venceslau Bal, chamou o governador do Paraná, Carlos Cavalcanti, e chamou o governador de Santa Catarina, um tal de Schmidt, para que eles acertassem, né, o acordo no Palácio do Catete. Só que nesse acordo vai se verificar que Santa Catarina abdica de um pedaço do território que ele tinha ganho no Supremo. Mas foi o preço que Santa Catarina teve que pagar. E uma parte, né, do território dessa região do oeste, a parte norte, teve que ceder ao Paraná. E esta edição da série Julgamentos Históricos termina aqui. Esperamos contar com você no próximo programa. Até lá!